Bom dia, irmãos queridos, neste domingo, dia 22 de janeiro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje meditaremos juntos a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos de 10 a 13, depois o 17. Não admitam divisões entre vocês. Sejam unidos e concordes no pensar e no falar. Até nas coisas de Deus conseguimos brigar. Isso é sinal de que o coração ainda não mudou, que a conversão não alcançou o fundo da alma. Se Deus é amor, então o desamor não é de Deus. A contenda não é de Deus. A divisão não é de Deus. É inútil camuflar o homem velho, colocando em cima dele um paletó novo. Muda o jogo, mas a ruindade é a mesma. A verdade, porém, é que Deus não é o jogo, e não estamos brincando de cristãos. Não estamos fazendo um teatro com as coisas de Deus. Vale a pena se verificar em profundidade e ver se somos de Deus de verdade. Da primeira carta de São Paulo Apóstolo aos Coríntios. Irmãos, eu vos exorto pelo nome do Senhor nosso Jesus Cristo, a que sejais todos concordes uns com os outros, e não admitais divisões entre vós. Pelo contrário, sede bem unidos e concordes no pensar e no falar. Com efeito, pessoas da família de Cloé informaram-me a vosso respeito, meus irmãos, que está havendo contendas entre vós. Digo isto porque cada um de vós afirma: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Kefas, ou eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Acaso Paulo é que foi crucificado por amor de vós? Ou é no nome do Paulo que fostes batizados? De fato, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar a boa nova da salvação, sem me valer dos recursos da oratória, para não privar a cruz de Cristo da sua força própria. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Hoje aproveitamos mais uma vez de uma reflexão do nosso Papa Bento XVI, que muitas homilias dedicou à figura de São Paulo, oferecendo-nos meditações ricas e profundas. Assim ele fala a partir do Evangelho de hoje. Queridos irmãos e irmãs, completamos hoje os nossos encontros com o apóstolo Paulo, dedicando-lhe uma última reflexão. De fato, não podemos despedir-nos dele sem considerar uma das componentes decisivas da sua atividade e um dos temas mais importantes do seu pensamento, a realidade da Igreja. Devemos, antes de mais nada, constatar que o seu primeiro encontro com a pessoa de Jesus se realiza através do testemunho da comunidade cristã de Jerusalém. Foi um contato conturbado. Tendo conhecido um novo grupo de fiéis cristãos, Paulo tornou-se imediatamente um seu orgulhoso perseguidor. Ele mesmo reconhece nas suas 3 cartas: persegui a Igreja de Deus, escreve, quase como apresentar este seu comportamento como o pior dos crimes. A história mostra-nos que se alcança normalmente Jesus através da Igreja. Num certo sentido, isto se verificou, dizíamos, também para Paulo, o qual encontrou a Igreja antes de encontrar Jesus. Mas este contato, no seu caso, foi negativo e causou o efeito contrário. Não provocou adesão, mas uma violenta repulsa. Para Paulo, a adesão à Igreja foi propiciada por uma intervenção direta de Cristo, o qual, revelando-se no caminho de Damasco, se identificou com a Igreja e lhe fez compreender que perseguir a Igreja era perseguir o Senhor. De fato, o ressuscitado disse a Paulo, o perseguidor da Igreja:
Saulo, Saulo, por que me persegues? Perseguindo a igreja, perseguia Cristo. Então Paulo se converteu ao mesmo tempo a Cristo e à igreja. A partir disso, compreendemos como depois a igreja tenha estado tão presente nos pensamentos, no coração e na atividade de Paulo. Ele se sentia ligado às comunidades por ele fundadas de maneira não fria nem burocrática, mas intensa e apaixonada. Assim, por exemplo, define os filipenses: meus caríssimos e saudosos irmãos, minha coroa e alegria. Outras vezes mostra em relação a eles um verdadeiro sentimento não só de paternidade, mas até de maternidade, como quando se dirige aos seus destinatários, interpelando-os como meus filhos, por quem sinto outra vez as dores de parto, até que Cristo se forme entre vós. Sem dúvida, realçar a exigência da unidade não significa afirmar que se deva uniformizar ou nivelar a vida eclesial segundo um único modo de agir. Em outro texto, Paulo ensina a não apagar o espírito, isto é, a dar generosamente espaço ao dinamismo imprevisível das manifestações carismáticas do espírito, o qual é fonte de energia e de vitalidade sempre nova. Mas se há um critério do qual Paulo não prescinde, é a mútua edificação. Que tudo se faça de modo a edificar. Tudo deve concorrer para construir ordenadamente o tecido eclesial, não só sem estagnação, mas também sem fugas ou exceções. Depois há outra carta paulina que chega a apresentar a igreja como esposa de Cristo. Estas profundas reflexões de Bento XVI nos ajudam a entender o convite contido no texto que hoje meditamos. Não admitam divisões entre vós. Sejam unidos e concordes no pensar e no falar. A consciência de fazer parte do corpo de Cristo, de ser membros uns dos outros, deveria frear as nossas discórdias, brigas, animosidades. Dar um tiro no irmão é como dar um tiro no nosso pé, ou muito pior, como dar um tiro em mim, porque o irmão faz parte de mim. Quando você quer dar uma martelada no irmão, pense que ele é um dedo da tua própria mão. Depois de ter isso bem claro, pode dar uma potente martelada, se você tiver coragem. É inútil querer lacerar o corpo de Cristo com divisões de homem velho, porque nós também ficaremos dilacerados. A unidade é possível porque é a nossa natureza mais profunda. A partir de Cristo é possível ser um só corpo, sentir que eu e o meu irmão fazemos parte de um só corpo. Mas agora vamos ver de novo esse trecho que nos faça entender a unidade profunda que existe entre nós. Irmãos, eu vos exorto pelo nome do Senhor nosso Jesus Cristo, a que sejais todos concordes uns com os outros, e não admitais divisões entre vós. Pelo contrário, sede bem unidos e concordes no pensar e no falar. Com efeito, pessoas da família de Cloé informaram-me a vosso respeito, meus irmãos, que está havendo contendas entre vós. Digo isto porque cada um de vós afirma: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Kefas, ou eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Acaso Paulo é que foi crucificado por amor de vós? Ou é no nome do Paulo que fostes batizados? De fato, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar a boa nova da salvação, sem me valer dos recursos da oratória, para não privar a cruz de Cristo da sua força própria. Vamos dedicar um minuto para sublinhar e anotar as frases que mais nos atingem.
Vamos agora escolher o nosso propósito que nos ajude a fazer crescer a unidade profunda que existe entre nós. Somos um só corpo em Cristo. Paz e alegria a todos. Membros uns dos outros. Paz e alegria a todos. Quando você come o pão que vem do céu e bebe o vinho santo, eu vivo em você. Quando você come o pão que vem do céu e bebe o vinho santo, eu vivo em você. Somos um corpo, o corpo de Deus, e ninguém vai ficar só. Somos um corpo, o corpo de Deus. Ele deu vida plena a nós. No nome de Jesus você se ajoelhará. Ele é o Senhor e um dia voltará. Ao nome de Jesus você se ajoelhará. Ele é o Senhor e um dia voltará. Somos um corpo, o corpo de Deus, e ninguém vai ficar só. Somos um corpo, o corpo de Deus. Ele deu vida plena a nós. Eu sou o caminho, verdade e vida, felicidade prometida. Eu sou o caminho, verdade e vida, sou esperança da eterna vida. Eu sou o caminho, verdade e vida, felicidade prometida. Eu sou o caminho, verdade e vida, sou esperança da eterna vida. Somos um corpo, o corpo de Deus, e ninguém vai ficar só. Somos um corpo,
Eu sou o caminho, verdade, vida, felicidade prometida. Eu sou o caminho, verdade, vida, sou esperança da eterna vida. Eu sou o caminho, verdade, vida, felicidade. Eu sou o caminho, verdade, vida, sou esperança da eterna vida. Somos um corpo, o corpo de Deus, e ninguém vai ficar só. Somos um corpo, o corpo de Deus, Ele deu vida plena a nós. Somos um corpo, o corpo de Deus, e ninguém vai ficar só. Somos um corpo, o corpo de Deus, Ele deu vida plena a nós. Somos um corpo, o corpo de Deus, e ninguém vai ficar só. E ninguém vai ficar só. Somos um corpo, o corpo de Deus, Ele deu vida plena a nós. Somos um corpo, o corpo de Deus, e ninguém vai ficar só. e ninguém vai ficar só. Somos um corpo, o corpo de Deus, Ele deu vida plena, Ele deu vida plena a nós. Ele deu vida plena a nós. Ele deu vida plena.